Bem, hoje é o meu teste de fogo, né? O professor Osman, ele me recomendou que eu não usasse muito de história, que eu trouxesse mais para os dias de hoje. E ele me dá o capítulo, provavelmente o mais histórico de todos. O mais histórico dentro do livro de Daniel. Ele diz, agora traz para os dias de hoje. Mas esse é o capítulo mais histórico, né? Se você não falar de história, como é que eu vou falar do capítulo? Mas vamos tentar trazer, no máximo, esse capítulo para os dias de hoje, né? Então nós vamos estudar ali capítulo 5 de Daniel, o banquete do rei Belsazar. Esse banquete aconteceu dia 23, olha só, já vou para a história, né? 23 de outubro do ano 539 a.C. Tá? É registrado na história como o dia em que cai o Império Babilônico, né? E uma coisa que esse capítulo, porque esse capítulo está ali no centro de um quiasmo. Sabe o que é um quiasmo, né? O quiasmo é quando é apresentado uma leitura, um estudo em que o primeiro vai com o último, o segundo vai com o penúltimo e tá, até ter uma parte central, né? E isto é um quiasmo entre o capítulo 2 e o capítulo 7, é um quiasmo do livro de Daniel, tá? E o que é que nós temos como centro? O que nós temos como centro é que quem está no controle de toda a história deste universo é Deus. Quem está no controle, quem põe e dispõe da história deste mundo é Deus. E aqui neste capítulo nós vemos que realmente o que Deus falou aconteceu, apesar de nós chegarmos a uma conclusão que Deus não queria que isso acontecesse. Eu vou tentar mostrar isso para vocês, tá? Deus não queria que Babilônia caísse, mas era histórica, tinha caído e caiu. Deus preveu, por quê? Porque Deus sabia o futuro e que cairia, né? Então nós temos ali a estátua, né? E a primeira parte da estátua a cair na história foi Babilônia. Nós vamos ver essa queda hoje, né? Mas sabemos que todos esses impérios passaram, nós estamos vivendo na altura dos pés, onde não haverá mais nenhum império, porque o barro e o ferro não se unem, e o que nós teremos agora é Jesus Cristo vindo e formando, sim, um império para nunca mais passar, né? Um império do bem, né? Para nunca mais passar. Então, vocês querem seguir comigo ali, deixa aí o teu dedo em Daniel 5 e vai ali em Isaías 44, 44, versos 28 a 45. Né? É para 44, 28 a 45, 6. Tá? É o que nós vamos ler. Assim, Deus dá uma visão para Nabucodonosor de uma estátua, como nós vimos ali, cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, pernas de ferro e barro, e diz que tudo isso depois seria, do tempo dos pés de barro e ferro, seria tudo destruído pela volta de Cristo e seria tudo refeito de novo, né? E isso é dado a Nabucodonosor. Nabucodonosor teve esse sonho, o quê? Uns 20 anos antes disto, 30 anos antes disto, mais ou menos. 20, 30 anos. Mas 100 anos antes, 100 anos, quer dizer, antes de haver um Nabucodonosor, o que Deus diz? Está aqui, então vamos lá. Que digo de Ciro? Espera aí, 100 anos antes. 100 anos antes, Deus já disse. Que digo de Ciro? Quem era Ciro 100 anos antes? Não existia Ciro. Antes, ele até já dá o nome de quem seria. Que digo de Ciro? Escrito 100 anos antes pelo profeta Isaías. É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Então Deus já diz, já dá uma mensagem ao povo, que viria um líder lá na frente, que se chamaria Ciro, né? E que ele ia conquistar Babilônia, e que ele ia, com Ciro, o povo teria um retorno para Jerusalém e reconstruiria a cidade. E aí ele diz, assim diz o Senhor, né? Continuando no 45:1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face e discingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e
endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Como Deus sabia que Babilônia ia existir com portas de bronze, ele dá exatamente ferrolhos de ferro e que essas portas seriam destruídas por Ciro. Uma cidade que era indestrutível naquele tempo, okay? Não tinha como ser destruída. Os muros eram tão largos que ainda hoje você pode andar com 2 carros, né, um ao lado do outro, em cima dos muros. Não tinha armamento bélico que pudesse destruir a cidade, que pudesse destruir aqueles portões. Como Deus 100 anos antes diz que Ciro virá e destruirá isso. E como é a cidade? A cidade terá portas de bronze com ferrolhos de ferro, com os dobradiças de ferro indestrutíveis. A cidade era indestrutível e era inconquistável. Por quê? Porque eles não precisariam quase de se defender. Eles tinham suprimentos suficientes para viver lá dentro e eles tinham água abundante. Por quê? Porque o rio Eufrates cruzava debaixo do muro da cidade, quais tinham os portões embaixo do muro que não dava para passar. Tá? Então a cidade era isso. E Deus já diz, olha, como é que vai destruir? Atravessando o rio. Vai ser pelo rio. Né? Vai secar o rio. Irei adiante de ti. Okay. O verso 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ciro, antes de tu existires, eu já sei que tu vais existir, né? Por amor do meu servo Jacó e Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Então, aí nós temos um relato de que quem está no controle? Deus. Ah, mas puxa, nós estamos passando por tanta turbulência hoje. A vida, mal saímos de uma peste, já estão querendo enfiar na nossa cabeça que tem outra peste chegando. A Europa está sem comida. Diz o chefe da ONU, Guterres, né, o português, que é hoje o presidente da ONU, que este ano a Europa passará por um tormento absurdo, que é as pessoas não terão como comprar alimento, porque o alimento subiu e já triplicou de preço muitos itens de alimento na Europa. Você vai na Itália e grandes supermercados estão com muitas prateleiras vazias por não ter suprimento. Mas Gutierrez foi além. Ele diz, este é o ano em que as pessoas não terão como comprar. Ano que vem, as pessoas não terão o que comprar, porque não haverá alimentos. É eles se avisando uns aos outros que não temos. E nós ficamos no meio de tudo isso. E aí? E aí que nós temos um Deus que está no controle. Deus sabia que existiria um Ciro e que Ciro chegaria ali e conquistaria. E Deus disse que não se preocupe, porque depois de tudo isso, Jesus Cristo virá. E Ele restaurará todo este mundo, né? Onde não teremos mais pecado, não mais dor, não mais lágrimas, não mais separação. Eu sempre digo, dentro de tudo isso, o que mais me conforta é que não haverá separação. Porque desde os 12 anos que eu tive que separar da minha família pela guerra, a minha vida sempre foi separação. De lá para cá, sempre foi separação. Parece que cada vez que a coisa assentava, vinha a separação. Ou era um grande amigo do coração que foi embora para o Canadá, ou era a família que ia embora, porque estávamos todos como refugiados aqui e ali. Então, eu sempre tive isso. Então, quando essa promessa para mim, eu tenho um significado muito grande. Não haverá mais separação. Né, Carlos? Você também, né? Não haverá mais separação. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro, né? Por quê? Porque Deus vai estar como nosso líder. Jesus Cristo vai estar ali para confortar os nossos corações, para não deixar que nunca mais o mal entre neste universo, né? Então, nós vamos começar então, a ver esse quiasmo. Eu falei de um quiasmo, né? Lá em cima, o capítulo 2 vai com o capítulo 7. Olha que interessante. No capítulo 2, Deus revela o futuro da história deste mundo para Nabucodonosor. No capítulo 7, Deus revela o futuro deste mundo para Daniel. Tá? Um com um. Só que muito mais detalhado, obviamente, agora, né?
Depois, entre o capítulo 13 e o capítulo 6, o que é que nós temos? Os 3 amigos de Daniel, eles são enviados para a fornalha por recusarem adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor. No capítulo 6, Daniel é enviado para a cova dos leões por se recusar a adorar Dario. Foi aquele planejamento todo daqueles ministros para tentar acabar com Daniel, né? Ali. Depois, no capítulo 4, Deus mostra a Nabucodonosor quem é o soberano do universo, né? E ele requer que ele se humilhe perante ele, perante o soberano, perante Deus. Depois, no capítulo 5, Deus mostra a Belsazar quem é o soberano do universo, que é o que nós vamos estudar hoje, e requer que ele se humilhe, né? Perante ele, perante Deus, obviamente. Depois, está certo, capítulo 6, 7. Então, nós começamos a história aqui com Nabucodonosor II. Nabucodonosor II, ele pega de seu pai, né, um império meio começado, né, e ele realmente é um grande estrategista de guerra, é fantástico, o planejamento dele é fantástico, né? Ele passa por Israel, né, caminho de conquistar o Egito, e ele diz, toma cuidado, né? Se você não se portar bem, quando eu voltar, tu vais também. E foi mesmo, né? É grande estrategista. Fernando tem 2 Nabucodonosor. Sim, teve um antes, né? Sabe que os reis quase sempre eles optam por um nome de um antecessor, né? Então houve um não tão importante, muito aquém de ser o Nabucodonosor II. O que nós conhecemos é o 2, tá? Mas é da mesma descendência, não? Sim, não, é da descendência dele, mas bem lá para trás, tá? Certo. Depois nós temos Evil Marodoc, que pega o reino depois de Nabucodonosor morrer, no 562, e leva até 560, tá? Lembrando, né, que antes de Cristo os anos iam caindo. Se iam caindo os anos, né? Obviamente nós estamos indo para o ano 0, né? Para o ano, não existia o ano 0, para o ano -1, depois o ano 1, né? Então, estamos ali com Evil. Ele era tão boa gente, que o cunhado dele, conhecido como Neriglissar, ou Nebuzaradan, que era capitão de guarda de Nabucodonosor, foi ele que esteve lá em Israel, foi ele que conquistou, né, debaixo dele, tá? Esse era casado com a irmã de Evil, né? E ele era tão boa gente que o cunhado limpa ele, tira ele do trono, né? E mata Evil Marodoc, né? E toma conta do trono, entre o ano 560 ao ano 556 DC, 4 anos. Depois vem Labari Marodoc. Esse aqui, Labari Marodoc é filho do Nebuzaradan, né? Então neto de Nabucodonosor. E nós temos depois Nabonido, que é casado com outra filha de Nabucodonosor, que é a Nitroquis, tá? Nabonido herda o trono depois em 556 para 539. Isso tudo, por quê? Porque nós vamos ver no capítulo 5 de Daniel que há uma senhora que diz, o teu pai Nabucodonosor. Então, será que o pai Nabucodonosor, que era realmente Belsazar, era filho de Nabucodonosor? É isso que nós temos que saber, né, na história. Belsazar não era filho de Nabucodonosor, mas ele é chamado de filho. Por quê? Porque os netos, dentro da cultura oriental, eles são considerados filhos do avô também. Tá? Então, tem esse relacionamento. Belsazar, então, ele herda o trono de Nabonido, porém Nabonido não está morto, ok? Quando Belsazar toma conta do trono, foi porque Nabonido era um apaixonado pelas artes, tá? E ele era dedicado à adoração à deusa, será que eu a pus aqui? Deusa, que era a deusa, o Deus da lua, tá? Deus lua, tem um nome, eu tenho o nome dela. Me dá um minutinho que eu prego aqui para vocês o nome dessa deusa. Sisi, tá? Então era o deus Lua, e Nabonido, ele se muda de Babilônia para Teima, yeah?
e ali ele se dedica à adoração a esse Deus Lua, né? O Deus da Lua. E ele entrega o trono ao seu filho Belsazar. Tá? Nós vamos ver isso, porque que Belsazar, quando promete a Daniel, ele não promete que ele seria o segundo no poder, seria o terceiro no poder. Por quê? Porque teria o pai, Nabonido, Belsazar o filho, e Daniel, obviamente, só poderia ser o terceiro. Então, a parte histórica, nós basicamente terminamos aqui. Mas era isso que Deus queria? Olha o que Deus queria de Babilônia. Jeremias 51:9 diz, queríamos curar Babilônia. Deus falando, nós queríamos curar a Babilônia. Porém, ela não sarou. Deus não te enfia a goela abaixo a crença. Deus não força ninguém. Mas qual era a vontade de Deus para a Babilônia? Curar a Babilônia. Então nós vamos começar agora a ir verso a verso do que está relatado em Daniel. Nós tivemos aqui uma introdução, né, para tentarmos ver o que estava acontecendo na história. Lembra que Nabucodonosor tinha passado já ali por um probleminha, né, com os seus governantes, que ele teve que matar alguns, inclusive, né? Por isso depois ele vem fazer uma estátua de ouro e diz, todos me adorarão, né? Nós falamos isso aqui um pouquinho, né, num dos estudos, né? Mas agora Nabucodonosor passou, e então Belsazar está no poder, né, o neto lá. E o que ele diz? O rei Belsazar, capítulo 5, verso 1 de Daniel, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores. As suas senhoras, as suas esposas e concubinas estavam todas ali. Devíamos ter ali o quê? 3 a 4 mil pessoas, né? Naquele banquete. Era uma pequenininha sala que eles tinham lá para reunir e fazer essas festinhas, né? Havendo Belsazar, no verso 2, havendo Belsazar provado vinho, já tinha tomado bastante, né? E mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Eu me preocupo muito com o que às vezes as pessoas fazem dentro do templo de Deus, com os utensílios da casa do Senhor. Isso, ao ler isso aqui, me mostra assim que esses utensílios são dedicados a Deus, têm que ser tratados com muito respeito. E às vezes a gente vê pais que deixam os filhos chegar e tocar no piano, músicas do mundo até, dentro da igreja. Vai lá a criança e começa a tocar uma música. Não é bom que isso seja feito. Não é bom. São instrumentos, coisas que são dedicadas a Deus. A criança vai e escreve no banco da igreja. O pai não está nem aí. É triste isso, sabe? Triste porque são objetos que sim, comprados por todos os que estão ali, é óbvio que é das ofertas que saem dali. E podem ser repostos? Podem ser repostos, mas eles foram dedicados a Deus. Né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com as coisas de Deus. Né? Será que na casa deles eles fariam isso? Imagina que ia deixar eu escrever no sofá novo lá, né? Deixar uma criança lá no piano desafinada e ficar no piano? Pois é. É isso aí, né? Mas e trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo, né, que tinham sido dedicados. E no verso 4 diz, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Não só blasfemaram dos utensílios da casa, como os usaram para a adoração aos seus deuses, de ouro, de prata, de bronze, de ferro. Opa, olha a estátua aqui aparecendo, né? Você viu aqui? Interessante, né? Madeira não está na estátua, mas o resto está tudo ali, né? Parece que Daniel estava se referindo a isso. Olha, o Deus que deu o sonho a Nabucodonosor, ele requer a adoração. Ele requer que haja reverência na sua casa perante os seus utensílios, a sua casa, né? Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreveram defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Ele pôs o castiçal de ouro ao lado. O castiçal que representa
o Espírito Santo ali, pôs ali. E foi perante o castiçal que Deus veio escrever na parede. Né? Você está brincando comigo? Então eu vou te fazer. Sabe, aquilo deve ter sido um ato tão terrível, que a seguir, Daniel, de uma forma bem suave, descreve-o. No verso 6 ele diz: mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um contra o outro. Falando com um médico, ele disse: neste caso, realmente, Belsazar se urinou todo. Ok? Porque quando ele diz aqui, os seus pensamentos, as juntas dos seus lombos se relaxaram. Aí foi quando ele se urinou todo. Okay? Isso foi o que Belsazar sentiu. O grande guerreiro Belsazar, os joelhos tremiam e batiam perante uma simples mão que apareceu escrevendo na parede. Mais nada. Deus só se revela pela sua mão e o ser humano não aguenta mais. Começa a tremer de medo. E gritou o rei com força que se introduzissem, olha Nabucodonosor aqui, o netinho conhecia ou não conhecia a história? O netinho conhecia a história do avô. E gritou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, exatamente o que fez Nabucodonosor, né? E falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e no reino será o terceiro governante. Lembra o que eu falei? Tinha o pai, Nabonido, Belsazar, e ele seria o terceiro. De tanto medo que ele tinha, que disse para todos os outros: aqui o primeiro-ministro vai ser quem conseguir interpretar isso aqui. Eu não quero saber quem está hoje como primeiro-ministro, quem são os ministros. O primeiro-ministro vai ser quem interpretar isso. E o que acontece? Então entraram todos os sábios lá na sala, né, do rei. Mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Estava eu lendo os escritos de um teólogo e ele disse: olha, eles conseguiam ler. Eles conseguiram até ler o que estava escrito lá. Porém, saber o que aquelas palavras queriam dizer, nenhum deles sabia. Nenhum tinha ideia do que aquilo podia saber, porque foi escrito em aramaico, né? Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante. E os seus senhores estavam sobressaltados. Obviamente, nenhum deles conseguiu ler, né? A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, estou no verso 10, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo, eu vou fazer um parênteses aqui, a rainha estaria ou não com o rei nesta festa? A esposa de Belsazar estaria ou não nessa festa? Estaria, estava. Porém, esta rainha aqui, grande parte dos teólogos dizem que esta rainha aqui era a mãe de Belsazar e não seria Nicrópides, né? E não a esposa dele. A mãe entra, porque a mãe sempre seria a rainha mestre, né? A rainha, como é que era naquele tempo, Osman? Se não morresse a rainha, ela continuava como rainha, mas era a rainha... tem um nome. Aqui tomava o poder e administrava. Não, a mãe ficaria também com o nome de rainha... Corregente. A rainha corregente, né? Seria a mãe que entrou ali e falou: ó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se muda o teu semblante. Palavras de mãe mesmo, né? Palavras de mãe. Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses. Sabiam ou não sabiam dos deuses verdadeiros? Sabiam. Né? Ele leva ali já a primeira chamada é da mãe, né? A mãe já o chama a atenção. Dos deuses santos. E nos dias de teu pai, né, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, né, que na realidade era o avô, né, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Ele sabia muito bem, porque ele tinha corrido ali nos corredores do palácio, enquanto o seu avô estava lá dirigindo o país com o primeiro-ministro Daniel. Ele sabia muito bem quem era Daniel.
Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então, nós temos aqui o Beltesazar e o Beltesazar, né? Daniel, que é o Beltesazar, e Belsazar, que é o rei, né? Beltesazar era o nome dado a Daniel. A Daniel. Daniel é o nome hebreu. Hebreu, sim. E o rei não deu a ele O nome de Beltesazar. em homenagem ao rei dele, né? Bel, ao rei Bel. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, o que o rei meu pai trouxe de Judá? Espera aí, vamos começar rebaixando você. Você aqui não é ninguém. Você aqui é um escravo que o meu pai trouxe de Jerusalém. Né? Basicamente aqui. Então, és tu aquele escravozinho que o meu pai trouxe lá de Jerusalém, de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Sabia ele disso ou não? Muitas vezes tinha ele lido a história do seu país e tinha ele visto isso, né? Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Nenhum daqueles sábios lá sabia o que estava ali. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro no pescoço e o reino serás o terceiro governante. De novo a promessa aí de ser o terceiro governante, né? Se abaixo de Namunido, de Belsazar, seria Daniel. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei. Daniel estaria com uns 80 anos, né, professor? 80 anos. Ele estava muito preocupado nessa idade em voltar a ser o primeiro-ministro. Estava extremamente preocupado. Ele estava mais que nem o Fernando Neves, que está só com 61 e já quer se aposentar, né? Ele estava assim, eu quero ficar no meu palácio lá, fazer minhas coisinhas, viver do meu jardim e tal. Isso era o que o Daniel queria. Daniel não precisava nada, Daniel tinha tudo. Ele tinha sido primeiro-ministro durante o reinado do pai dele, ele tinha o seu palácio, estava bem de vida, né? Então o que Daniel responde? As tuas dádivas fiquem contigo. Não quero o teu vestido de púrpura, eu não quero tuas coisas de ouro, não quero nada disso, já tenho tudo. Tenho o meu Deus que fala comigo quase que diariamente, que me revela o futuro. Para que eu vou querer as coisas daqui? Não quero mais nada disso. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe saber a interpretação. O rei, ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai. Agora vem a primeira reprimanda. Menino, não está chovendo aí, né? Menino, você nasceu nesse palácio. Você correu por estes corredores, brincando aqui. Você sabia muito bem o que aconteceu com o seu avô. Você sabia que o seu avô morreu já adorando o Deus verdadeiro, que tinha havido uma conversão, que teu avô reconheceu quem era o Deus verdadeiro. Aqui vem a reprimanda, quer ver? Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, como é? Professor, jogava na fogueira, né? Ele era o cara gostava de assar as pessoas, né? A história revela que ele realmente gostava, a morte, né, a sentença de morte dele quase sempre era para queimar, né? Era a preferida, queima o cara. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se emudeceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Aqui Daniel está fazendo referência à história que o netinho sabia do que tinha acontecido, do sonho da árvore de Daniel,
do capítulo 4, né? 3, 4, né? Do sonho da árvore. Oh, meu amigo, você sabe muito bem desse sonho. Você sabe muito bem o que aconteceu com o seu avô, tá? Então você não vem aqui tentar enganar ninguém, porque tu sabes o que está acontecendo. E no verso 21 diz: e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado e o seu corpo foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens. A partir daquele momento, ali é a conversão de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor entrega o seu coração a Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus que tem poder de dar e tirar os governos. Ah, mas eu estou super preocupado com as eleições deste ano. Ah, mas se ganha este, vai acontecer aquilo. Se ganha aquele, vai acontecer o outro. Lembre-se que só vai para o poder quem Deus quer, quem Deus deixa. E a história deste mundo vai correr porque Deus já delineou na sua palavra qual será a história. A história é que este mundo vai ficar cada vez pior, até ao ponto que vai dizer, basta, chega. Daniel, Apocalipse 6, 8, né? 8, 6, que ele pega o incensário e joga, né? Diz, acabou, basta. Não tem mais pecado nesse mundo, chega. O ser humano, o coração do ser humano é só mal. Só mal. Então basta, chega. E Jesus vem para pôr fim a toda essa história de triste, né? E o verso 22 diz assim: e tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses tudo isso. Lembra daquele verso de Jeremias? O que eu mais queria era curar a Babilônia. O que eu mais queria era curar a Babilônia. Deus sabe, não há um destino. Deus sabe que o coração do homem é inclinado ao mal. Inclinado ao mal. E se o homem não quiser, não tomar essa decisão que o Senhor tomou, dizer, eu quero seguir o bem. Se não tomar essa decisão, qual é o caminho? É mal. E vai de mal a pior. Tem quem fala uma aprovação agora em relação ao que tem um fracasso. Tem um fracasso. Tem um fracasso. Então, mas a decisão continua contigo. Não é Deus. Deus não te força a tomar a decisão. Você é que tem que decidir se quer seguir o bem, se quer seguir o mal. E se você não decidir pelo bem, você não precisa decidir pelo mal. Porque no momento em que nós não nos decidimos pelo bem, a decisão já foi tomada. É pelo mal. Não tem um meio caminho. Lembra, eu não sei se você estava aqui quando eu contei um pouquinho da parte da minha história. Chegou uma parte da minha história ali no início dos meus anos 20, 21, 22, né? Em que eu me revoltei um pouco contra Deus. Eu cheguei a dizer assim, Deus, olha aqui, eu não quero nada a ver contigo. Eu não quero nada a ver com o outro também, com Satanás. Eu não quero nada a ver com nenhum dos dois. O que eu quero é seguir o meu caminho. Quero seguir sozinho. Mas sabe que logo na frente, Deus me deu uma lição. E eu aprendi imediatamente que só tem dois caminhos. Ou eu estou num, ou eu estou no outro. Não tem aquele caminho do meio pelo qual eu queria seguir. Sozinho, fazendo a minha coisa. Não tem. Talvez a cabeça assim sua fala, eu não sou masoquista, eu paro por aqui. Pronto. Então, não há um meio termo. Nesta história deste mundo não há um meio termo. Infelizmente, ou você escolhe o bem, ou infelizmente o mal se seguirá. Então, o verso 23 do capítulo 5 diz assim: e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então ele preferiu usar os utensílios que eram usados na casa de Deus para louvar deuses de pedra, de ouro, de bronze, de ferro,
que nada ouvem, que nada sabem, que nada sentem e que nada podem fazer por nós, né? Porque são objetos inanimados, não têm poder nenhum. O segundo mandamento é bem claro: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura de forma alguma, nem do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás a elas, nem as servirás. Então, no verso 24, dele foi enviado aquela parte da mão que escreveu este escrito. Agora vem a sentença. Bem, vamos passar então ao house, né? A parte principal do capítulo 5, né? Que é o que foi escrito na parede. Aí no verso 25, então dele foi enviada aquela mão, no verso 24, parte da mão que escreveu o escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, Tekel, Upharsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, eu pus ali. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele, pôs fim a ele. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos persas. Parece que Daniel não está interpretando o que está escrito na parede. Não era isso que estava escrito na parede. O que está escrito na parede está no verso 25. Mene, Tekel, Upharsin. Agora Daniel diz Mene, Tekel e Pérez. Mene. Pesado tu foste, Belsazar, e pesado foi teu pai, Nabonido. E os dois foram achados em falta. Mene. Tá? Tekel, pesado, né? Pesado foste na balança e foste achado em falta. Os dois foram achados em falta. Não só ele, os dois foram achados em falta. Um se dedicou à adoração ao deus Lua. O outro era aos deuses de ferro, de prata, de ouro. Pérez, mas lá está aqui Upharsin. Ok, o que é Upharsin? Upharsin é o plural de Pérez. Ok? O plural de Pérez é Upharsin. Então, Parsim. O Parsim é o plural de Pérez, tá? Então, dividido foi o teu reino. Ok. Agora você pode ter duas interpretações. Por que ele interpreta no plural? Porque é dada a mensagem no plural. Porque o reino foi dividido, tanto o reino de Nabonido quanto o reino de Belsazar, os dois. Ou você pode contar que o reino foi dividido por dois, pelos medos e pelos persas. Então é o plural, tem que ser dado o plural, tá bom? Ah, Deus é muito sábio, meu. Deus é demais. Quando você começa a estudar essas coisas, mas por quê? Eu fiquei assim lá, muitos anos atrás, mas isso não foi o que Deus falou, não foi o que Deus escreveu. Por que Daniel está interpretando uma coisa completamente diferente do que Deus escreveu? Aí você começa a pesquisar, é gostoso essas coisas. Lembra que eu disse que eu gosto de pesquisar, saber essas nuances da palavra, das palavras da Bíblia, né? Então nós temos contou Deus o teu reino e deu cabo dele, duas vezes. O reino de Nabonido e o reino do filho, Belsazar. Por isso está Mene. Tekel, pesado foste na balança, achados em falta. Pérez, ou o plural para o pai e para o filho, que dividido foi o teu reino entre dois, entre os medos e os persas, que se uniram para conquistar. Então, continuando aqui no verso 29. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Pelo menos manteve a palavra, era um homem de palavra. Olha, ele foi chamado a atenção pela mãe, ele foi chamado a atenção pelo Daniel, e apesar de Daniel, né, desvendar para ele o que ia acontecer com ele naquela noite, mesmo assim ele manteve a palavra. Eu te dou as vestes de púrpura, eu te ponho a cadeia de ouro e daqui para frente tu és o terceiro em comando. Não durou muito. Por quê? Porque no verso 30 diz, naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus.
E Dario, o Medo, que estava junto com Ciro ali, Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. E diz que Ciro chegou, né? Dario fez o desvio, né, das águas, e quando as águas baixaram, Ciro conseguiu, com uma pequena unidade do seu exército, se encostar no muro, ali ao lado de onde o rio passava. E quando o sol baixou, Ciro entrou para baixo, começou a cavar naquela lama. E eles passavam a lama para trás. Iam passando, e cavando, e cavando. Tinha as grades de ferro. E ele conseguiu passar e o muro começa a desmoronar. Por cima dele, aquelas pedras começaram a desmoronar, porque ele tirou toda a base, né? E eles foram carregando aquilo tudo, até que conseguiram entrar alguns. E Ciro entrou junto, com aqueles alguns que entraram. E eles foram e fizeram o quê? Mataram os poucos guardas que haviam na cidade, porque estava tudo na maior das festas da orgia. Na orgia. E eles foram e fizeram o quê? Bêbados. Eles foram lá nos portões, destravaram os portões, abriram e o exército entrou e aniquilou todos os que estavam ali na cidade. Nabonido foi morto? Não. Nabonido estava lá na cidadezinha onde ele adorava o deus Lua, e ele se entrega a Ciro, porque Ciro foi atrás dele. Ele se entrega a Ciro e Ciro o deixa se recolher naquela cidade e ali ele viveu os últimos dias da sua vida. O filho foi morto naquela noite. Agora, por que a história do lado do inimigo diz que o reino de Babilônia caiu? Vocês sabem por quê? Porque Marduk era o deus de Babilônia. Agora estou contando o outro lado, tá, professor? Só do outro lado. Marduk era o deus de Babilônia. E Marduk cuidava de Babilônia. E Nabonido desistiu da adoração de Marduk e foi adorar a Sisi, o deus Lua. E se dedicou à adoração ao deus Lua. Então Marduk repreendeu na Babilônia e chamou Ciro. Olha como o diabo tenta modificar a palavra de Deus. Marduk chamou Ciro para vir conquistar a cidade, para que a cidade voltasse a ser um lugar de adoração a Marduk. Quando Deus já tinha declarado 100 anos atrás: Ciro, meu filho, você vai fazer a minha vontade, porque eu vou te dar o poder debaixo do sol, aqui na terra, e você vai ter o poder de libertar meu povo, e o meu povo, quando se completar os 70 anos, o meu povo vai ser liberto por você, e vai voltar para Jerusalém, e vai de novo reconstruir o templo, e não só o templo, isso nós vamos estudar mais à frente um pouquinho. Antes de só a reconstrução do templo, toda Jerusalém terá que ser reconstruída. Tudo será reconstruído. E eles terão a independência de novo. Tinha sido declarado por Ezequiel e por Isaías. 70 anos. Estava se cumprindo quase ali. E Daniel? Nós vamos ver que Daniel, rapidinho, sobe a escada do poder. Porque Deus tem muito ainda para fazer. Então não ache você que já estou com uma idade avançada. Para mim já acabou. Para mim já quero aposentar. Não. Deus pode usar, seja a criança dos 2, 3 anos, até o velho de 90, 100 anos. O pai do Osmar é uma testemunha disso. Até os últimos dias estava fundando igrejas. Tem um amigo que, depois de muitos anos, voltamos a vê-lo agora na quinta-feira. Esse senhor tem vai fazer 94 anos. Pastor, aposentado, jubilado. Durante a pandemia, ele não tinha nada a fazer. Pela sua idade, não podia nem ir na igreja. Viúvo. A esposa tinha morrido um pouquinho antes da pandemia. Ele viúvo em casa sozinho. Sabe o que esse senhor fez? Com 93 anos? Durante a pandemia, 2 anos, ele leu a Bíblia 18 vezes. 83 anos. 93 anos. Leu a Bíblia. Qual é o verso da Bíblia que diz, quando forem velhos ainda darão frutos? Né? É Isaías, né? É Isaías, né? Não, é aquele lá, coloca o seu filho no caminho que deve andar. Não é esse. Não é esse. Quando forem velhos darão frutos. Eu não lembro o texto onde está. Mas é um texto bíblico que fala isso aí que o Fernando está falando. Não tem idade para
para se entregar à mão de Deus. Salmos 92. Obrigado. Isso mesmo. Então, não tem idade para Deus te usar. O que é necessário é que eu disponha o meu coração para que Ele entre. Para que Jesus faça morada em mim. Para que Jesus transforme o meu ego, o meu orgulho, tire tudo isso de dentro de mim. Né? E para que Ele possa me usar. Porque enquanto o eu estiver existindo dentro de mim, não tem lugar para Deus. Porque o eu é o centro do ego, do querer mais. Sou eu. E no céu, para onde nós queremos ir, não será o eu, será o tu. Imagina, quando eu ouvi isso, eu fiquei assim, eu não sei se eu consigo, eu tenho que mudar muito. Porque imagina você estar na tua casa, linda, maravilhosa, você plantou, como eu disse, se Deus me der uma casinha, lá no fim do bairro, a última rua do último bairro da cidade, na Nova Terra, na última lá, mas que ele tenha lá uma oliveira. Se ele me der um lugar embaixo da árvore, Está perfeito. Eu já lá no fim do bairro eu estou feliz, desde que eu tenha uma oliveira lá, que dê aquelas azeitonas lindas, maravilhosas. Mas imagina quando eu fizer a primeira colheita das minhas azeitonas lindas, maravilhosas, e me passa esse professor e diz, pô, que lindas azeitonas você está ali. E eu que estou no céu vou fazer o que com elas? Osmar, então são suas. Agora pensa isso para os dias de hoje. Quão difícil é de fazer isso? Parece que nós queremos tudo para nós. Tudo é para nós. Belsazar não era assim. Belsazar era assim. Tragam os vasos de ouro para que sejam profanados aqui. Osmar não, ele quase falou, mas ele não quis. Depois ele emendou e disse às concubinas. Realmente, pelas prostitutas que estavam ali, porque era a maneira de adorar. Você vai nos relatos e você vê que eram as prostitutas dos templos que vinham para fazer a adoração. E ali estavam naquela maior orgia e trazem os vasos sagrados, trazem o candeeiro de ouro, que representava a presença do Espírito Santo entre o povo. E traz aquilo para adorar os deuses. E eu pergunto para Deus, Senhor, como é isso? De novo, eu vou ter que te dizer de novo. Porque a escolha é sua. Você escolhe fazer. Se você quiser se rebelar contra Deus, Deus não vai te forçar. Deus não força ninguém. Desculpa, Deus não vai forçar. O Deus é um gentleman, um verdadeiro gentleman. Mas é o suficiente para fazer a regra do bem e seguir a cada dia? Sim, mas olha aqui. Você pode escolher o que quiser, mas lembre-se de uma coisa. A escolha é livre, mas você vai colher as consequências. Essa você não escapa. Você pode escolher o que quiser, porque a escolha é livre. Mas as consequências você vai colher, quer queira, quer não. Então, você entende? Eu posso escolher o que quiser. Eu posso escolher fumar a vida toda, mas eu vou ter que colher a consequência de ter provavelmente um câncer na garganta ou no pulmão. Disso eu não consigo me livrar. Mas a escolha de fumar foi minha. Ninguém enfia o cigarro goela abaixo. Eu posso escolher beber todas e tudo, mas a consequência de eu ter uma cirrose e ter uma família destruída, dessa eu não me livro. Eu tenho que engolir, a consequência eu tenho que engoli-la goela abaixo. Mas para que eu não tenha que fazer isso, eu posso escolher o caminho certo. Eu posso escolher seguir a Jesus Cristo, tê-lo como líder da minha vida. E aí, as consequências serão bem mais amenas. E te digo, mesmo que as consequências sejam difíceis, depois da escolha de Jesus Cristo, você não as passará sozinho. Você terá a certeza que Jesus Cristo está contigo a cada passo do caminho. E que lá na frente, você sim terá a vida eterna. Aquela em que não haverá morte, nem pranto, nem dor, nem lágrimas, nem separação, que é a palavra que eu mais gosto nesse capítulo. Essa sim. E essa é a escolha que eu quis fazer. E essa é a escolha que eu peço aos meus filhos, à minha esposa, para fazerem todos os dias. Por favor, escolham seguir os caminhos de Cristo. Porque as consequências que eles terão que herdar serão vida eterna, felicidade. Não há doença, não há morte, não há separação, não há lágrimas.
Essa é a consequência que eu quero para mim, para minha esposa e para meus filhos. Tenha certeza que você também quer para si, para a sua família, o Carlos, o Vitor. Todos queremos ter uma vida legal, uma vida feliz, viver cuidando das nossas coisas, sem estar preocupado se alguém vem te roubar alguma coisa. Ninguém vai roubar nada na cidade que Deus está planejando. E quando essa cidade descer aqui, como está escrito no livro do Apocalipse, e ela se fundar aqui, e nós sairmos da cidade e começarmos a encher a terra, a ter os nossos pedaços de terra, construir as nossas casas fora da cidade, cultivar os nossos campos, para quê? Para que eu coma. Quando está lá no livro de Isaías, para que você coma, não para que outro coma. Não é que eu não divida com os outros, é que ninguém vai chegar ali e roubar nada de você. Vai ser uma vida mais tranquila. Uma vida saudável. É interessante como Deus revela para Daniel, né, parte da história deste mundo, e ele revela depois para João, quando nós já estamos mais perto do fim. Olha o que ele diz para a Babilônia, porque você vê que a Babilônia é usada lá no livro do Apocalipse como um símbolo, né, do mal, porque a Babilônia foi um símbolo do mal. E Deus usa de novo em Apocalipse. E olha o que ele diz. Em Jeremias ele diz, habitas sobre muitas águas. Babilônia habitava sobre o rio Eufrates, que passava. E o que é que ele diz? A Babilônia simbólica? Sentada sobre muitas águas. Aqui quer dizer povos, né? Sobre muitos povos. Copo de ouro na mão do Senhor. Tem na mão um cálice de ouro. Das profanações, né? A palavra. Repentinamente caiu Babilônia. Quando menos esperava, no meio de uma orgia, né, cai Babilônia. Ciro entra por baixo da cidade, dos muros e conquista. E lá na frente, a Babilônia, a confusão dessas religiões todas que não querem pegar a palavra de Deus e seguir o que está na palavra de Deus, preferem pegar o que lhes interessa, fazer da religião um terno que caiba certinho, sabe, para eles. Tá? O que ele diz? Caiu a grande Babilônia. Essa confusão das religiões vai cair. Fernando, Eu sei. desculpe, só um minuto. Mas não tem uma parte na Bíblia que quando Deus fala caiu Babilônia, ele está se referindo à Igreja Católica? A Igreja Católica apostatada e com todos os que estão seguindo as leis da Igreja Católica apostatada. Sim. Então são... Sim. É duplo. Aqui, como eu te falei, é todas as igrejas que não querem aceitar, estão apostatadas. Né? Não é a Igreja Católica, é todas as que não querem aceitar. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Tá, né? E eu serei senhora para sempre. Não ficarei viúva. Babilônia era orgulhosa. Nabucodonosor, não é esse a grande cidade que construí para mim? E o que é que diz? Estou sentado como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Sai do meio dela, ó povo meu, retirai-vos dela, povo meu. É o aviso que temos em Apocalipse. Em Jeremias, por ocasião de sua queda, os céus e a terra rejubilarão. Acabou aquela opressão de Babilônia. E a Babilônia simbólica, por ocasião da sua queda, exultarão os céus, os santos e os apóstolos. Como uma pedra será afundada a Babilônia. Interessante esse verso. O profeta Jeremias, à beira do rio Eufrates, ele relê o rolo. Ele enrola o rolo, amarra uma pedra nele e joga dentro do rio Eufrates. E ele diz, isto é o símbolo de que Babilônia afundará. E logo em seguida a Babilônia foi afundada. Né? Mas a Babilônia simbólica, como uma grande pedra será arrojada a Babilônia. Lembra da pedra que destrói a estátua? Como uma grande pedra. Com a volta de Jesus Cristo, acabará toda essa confusão. Vamos terminar com uma oração, porque já estão começando lá embaixo.